no segundo bloco eu vou estar atendendo vocês, trouxe o jogo de búzios. Para quem quiser fazer uma pergunta, nome completo, data de nascimento. É tão importante isso, né? A gente passa uma vida inteira tentando descobrir mistérios, desvendar mistérios, né? Nosso destino. Então eu tô aqui com o jogo de búzios. É certeiro, as respostas com certeza serão certeiras. É importante que a gente tenha respostas na nossa vida, né? A gente tem muitas dúvidas e muitas questões que a gente precisa resolver. Então, o telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 98334 5777. Vou dizer de novo para vocês, 0 operadora 11 98334 5777. Vocês podem estar mandando mensagem de voz, é melhor, né? Fica melhor para a gente poder estar respondendo vocês. Eu também estou ao vivo no YouTube, Capital com Você. Eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos sortear 2 consultas, né? Mas gostaria muito que vocês entrassem no YouTube, curtissem, compartilhassem, né? Isso é importante, essa interação é muito importante pra gente. E vocês, e quem mais tiver mais envolvido, né, em estar divulgando nosso trabalho, nossa live, vai ganhar aí as 2 consultas que serão sorteadas. Bom, hoje a gente vai bater aquele papinho no primeiro bloco que a gente faz sempre, né? Eu adoro estar aqui com vocês. Eu acho que eu me acostumei, eu tenho essa paixão em tocar o coração de vocês. É importante, porque a espiritualidade é isso, né? A espiritualidade é aquilo que vem do coração, aquilo que vem da verdade que nós temos dentro de nós. E eu hoje quero falar sobre nós mesmos, né? Você sabe que você é escolhido para ser você. Você sabe que você tem que ter a sua identidade. Mas muitas vezes na vida a gente vai se perdendo, a gente vai caminhando, a gente vai passando por determinadas situações, adversidades, dores, né? A gente acaba até viciando na dor. Tem muitas pessoas que acabam tendo esse vício de sofrer. E a gente precisa se libertar. A religião é o religare, é fazer você voltar para você. Quando você volta para você, quando você acorda determinadas situações que estão dentro de você, você se torna forte, é um despertar. A espiritualidade faz isso. Por isso a gente tem o oráculo, tem a voz do orixá, que ele vai falar com você. A gente tem aí a consulta, né, que pode te orientar, te direcionar. É importante que você faça isso, né? A gente, muitas vezes na vida, passa por determinadas situações que a gente acaba desacreditando de tudo, né? A gente acaba se entristecendo com as nossas próprias escolhas, muitas vezes, que a gente nunca sabe se tá sendo certa ou não, ou mesmo com o próprio destino, né? Que às vezes é doloroso, vai doer, e ninguém disse para você que seria fácil, ninguém te garantiu que viver seria assim, só alegria e felicidade. Não é verdade. Não pode, ninguém pode garantir isso para você. Mas essa busca de você mesmo, né? Você voltar para você é importante. Você não pode ir se perdendo no meio do caminho. Porque quando a gente se perde no meio do caminho, o que acontece com a gente? A gente vai perdendo nossas bênçãos, a gente vai perdendo nossa alegria, a gente vai perdendo a nossa felicidade, que a gente tem muita necessidade de ser feliz. Nós estamos aqui buscando isso o tempo todo. E a gente precisa acordar determinadas situações dentro de nós. A vontade de viver, essa alegria, mesmo que não seja fácil, mesmo que a dor seja constante na tua vida, lute contra ela, lute contra aquilo que te machuca, porque a gente precisa fazer isso o tempo todo. Nós somos grandes batalhadores, guerreiros nessa vida, né? Porque quando a gente morre, a gente para com tudo, acaba tudo, a gente luta o tempo todo por tantas coisas, mas a gente deixa tudo aqui. A gente não leva nada, absolutamente nada. Então o que a gente precisa, e estamos aqui, o propósito divino
é que você consiga ter equilíbrio, é que você consiga estar em você, ser você, né? Porque nós somos escolhidos, como eu disse, para ser a gente mesmo. E a gente tem que se conhecer. A gente precisa saber quem somos nós, né? Porque tem pessoas que passam pela vida, se desconhecem, se perdem. Elas perdem a identidade. Elas não sabem quem são, não sabem mais, se perderam. E no caminho a gente não tem esse direito de se perder. A gente não pode admitir isso. A gente precisa lutar o tempo todo para a gente ser quem a gente é de verdade. Para que a gente possa viver a nossa vida, né? E muitas vezes, como eu digo, a gente se diminui para poder estar em espaços muito pequenos. E a gente passa a ficar menor ainda, porque a gente vai se diminuindo. A gente não pode permitir isso. Você é único. Não tem ninguém igual a você nesse mundo. Você veio com a sua identidade, né? Você tem uma data de nascimento, você tem o seu DNA ancestral, que é seu pai, sua mãe. Você tem sua ancestralidade e você tem a sua história que você vai construir aqui. Você tem os propósitos divinos que também fazem parte da sua vida. E a gente tem que ser forte, tem que ter equilíbrio, né? A forma como você vai ver o mundo é a forma como o mundo também vai te ver. E se você vê o mundo com dor, a vida vai se tornar dolorosa, vai ser só dor. A vida precisa ter colorido. Você precisa sonhar, você precisa tentar lutar pelos seus ideais, né? Lutar o tempo todo pela tua alegria, alegrar teu coração, nem que seja em pequenos momentos, mas faça esse coração se alegrar. A gente precisa disso. Nós não vivemos uma vida só de sofrimento, de dor. Nós não podemos nos viciar a sofrer. Nós temos que nos libertar da dor, nos libertar do sofrimento, né? Das adversidades da vida. Para que serve a espiritualidade? A espiritualidade serve para isso, para você ter convicção, né? Para você acreditar, para você ter fé, para você limpar o teu caminho, né? Desse propósito divino, limpar e para que chegue até você o que realmente é seu. E quando a gente começa a fazer movimento, né, na nossa vida espiritual, nós vamos ganhando grandes espaços, nós vamos tendo nossos ideais, né, nossos sonhos, que a gente tem que lutar por isso. A gente não pode deixar. Aí eu te pergunto, será que você está desempenhando bem o seu papel hoje, como ser humano? Será que você sabe realmente quem você é? Será que você tem ideia, tem noção do seu propósito de vida, do que você está fazendo aqui, do que você veio fazer nessa terra? As pessoas não podem caminhar como um carro sem direção, gente. As pessoas têm destino. Destino é saber que a gente precisa chegar em algum lugar. Você não vai fazer uma viagem sem destino. A gente não pega uma mala, arruma uma mala em casa e sai sem saber para onde a gente quer ir. A gente precisa saber, um carro, quando é conduzido, ele precisa ter um motorista, né? Um condutor, para saber para onde ele está conduzindo esse carro. E a gente também é como a nossa vida. A gente não pode sair perdido, aceitando tudo, né? Trazendo todos os problemas para a gente, sofrendo com eles o tempo todo. A gente precisa lutar para arrumar soluções. E a solução está na espiritualidade, está na sua fé. A solução está em você saber quem você é de verdade. Quando eu digo aqui, e disse várias vezes, a gente precisa voltar para a gente, né? E a gente precisa realmente voltar para a gente. Porque tem muitas pessoas que não sabem nem quem são. A religião, o religar, ele faz isso. Ele religa você a você. E religa você aos deuses, a acreditar que você não está sozinho, a acreditar que a espiritualidade está te cobrindo, né? Com a tua fé, com a tua luz. A gente, normalmente, as pessoas demoram muito para entender, né? E eu fico aqui falando, às vezes, conversando com vocês, batendo esse papo. E eu acho importante que as pessoas entendam. Porque quando a gente demora muito para entender, a gente também demora muito para voltar para a gente mesmo. A gente demora muito para realizar muita coisa na vida.
E a gente precisa entender que você só vai realizar, né, seus ideais se você tiver um projeto de vida, se você souber que você quer chegar em algum lugar e você precisa ter convicção, você precisa ter certezas que só a espiritualidade vai te dar. Nada mais vai te dar essa certeza. Então o que a gente busca na espiritualidade pela nossa fé? Essa certeza, né? Essa convicção. Porque isso já é, gente, quando a gente tem certeza das coisas e quando a gente tem convicção, já é metade do caminho que vocês já estão andando na vida. É parte dele, né? A gente precisa absorver coisas boas, né? E muitas vezes saber lidar com as dores, com a tristeza. Eu digo isso porque a gente luta o tempo todo. E eu falo isso porque é verdade, né? Não tem ninguém que não sofra nessa terra. A gente não veio só para sorrir. Mas a gente tem que saber lidar com tudo. O sofrimento não pode ser maior do que a tua alegria. O sofrimento não pode ser maior do que a tua felicidade. Você tem que buscar um equilíbrio. Você precisa disso. A gente passa querendo que o tempo passe rápido. A gente passa com muita ansiedade para viver, né? E quando a gente vive, lá na frente, você sabe o que vai sobrar, o que vai restar? É a saudade do passado. De tudo aquilo que você poderia ter realizado e não realizou. A saudade de ser você no passado, mas ser você. Então você vai ter muita saudade de tudo que você viveu sem saber, sem poder voltar, né? E sem poder consertar nada. A gente não conserta mais. O que a gente passa, o que a gente vive, vai deixando no passado. E quando a gente está lá na frente, a gente sente muita saudade desse passado. Então a gente precisa entender que uma águia também não deixa de voar porque o tempo está ruim. Ela vai voar. E isso não é sobre a águia, é sobre nós mesmos, né? Nós precisamos entender que mesmo com as tempestades da vida, né? Mesmo com as dores, as adversidades, aquilo que a vida faz contra nós, para que a gente acredite que nós não somos capazes, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, a gente precisa estar firme, a gente precisa acreditar, a gente precisa de convicção. Então quando a gente fala de fé, gente, a gente fala de muita coisa, a gente fala de tudo que a gente vive, do ar que a gente respira, a gente fala de todos os sentidos da vida, né? Tudo que a gente tem aqui é espiritual, porque nós somos seres espirituais, nós temos nossa alma, porque a carne, ela vai se desfazer. Quando a gente for embora desse plano, a carne já era. Mas nós temos que entender, né, que a espiritualidade ainda vai deixar você aceso, com luz. A espiritualidade vai fazer você entender também e compreender muita coisa. Porque quando a gente tem entendimento, gente, tudo muda. Nós temos que conhecer a nossa placenta, né? Se ela está positiva ou negativa. O teu nascimento é a placenta. Nós temos que ver se você está com um caminho positivo na vida, de algo que possa acontecer de bom. O que pode ser previsto, as possibilidades desse destino, né? Nós não somos Deus para prever tudo, porque Deus é muito vaidoso, está na mão dele. Mas nós temos as expectativas, e nós temos muitas perspectivas que podem ser vistas no jogo. E o jogo pode dizer se o caminho está bom ou não, se a sua energia está boa ou não, se você está positivo ou não. E você também pode limpar o teu caminho. Você pode tirar algumas pedrinhas que podem atrapalhar o teu caminho, a tua jornada. A gente pode tirar alguns empecilhos do caminho. Isso a gente faz na espiritualidade. A gente trabalha para fazer com que o outro caminhe com velocidade. A gente trabalha para fazer com que aquilo que é seu chegue até você. Aquilo que é seu venha para te fazer feliz e fazer realizado. Então, por isso a espiritualidade. A espiritualidade não é enfeite, gente. As igrejas não são tão importantes, os templos sagrados não são tão importantes. O importante é você se encontrar, é você estar com você, é você saber quem você é você saber lidar com a vida. Que é muito difícil isso, falando parece fácil. Quando a gente fala aqui, parece muito fácil, né? Mas não é, gente, não é. É muito difícil. E é uma luta diária, e é uma luta. A gente tem que vencer
com muita batalha. A gente tem que vencer com muita luta. Essas lutas a gente tem que deixar positiva. Essas batalhas, nós temos que ser grandes guerreiros. Mas para isso, nós temos que ter força. Nós temos que ter a nossa luz acesa, a nossa chama acesa. Hoje o que você vê são as anemias espirituais, que eu costumo chamar isso de anemia espiritual. A pessoa que não tem vontade de viver, a pessoa que está desanimada, está cansada da vida, a pessoa que não vê perspectiva na vida mais, né? Ela não sonha mais com nada, ela não tem mais sonhos, ela perdeu a alegria das coisas. Então vira e mexe, aquela dor, ela está fazendo parte da vida da pessoa. Mas nós não podemos admitir isso. Porque Deus não cria vida inútil. Nós não somos inúteis nessa terra, nessa vida. Deus só cria com propósito. E você só é você porque você tinha que ser você, né? Não tem como. Nós somos escolhidos para sermos nós mesmos. Cada um de nós somos escolhidos para ter a identidade que temos. A gente não pode ser diferente. A gente tem que ser a gente mesmo. Mas a gente tem que ir se descobrindo nossas possibilidades, descobrindo nossas fraquezas, descobrindo aonde você pode melhorar, onde você pode ficar mais tranquilo, se tranquilizar diante de tantas dores, né? A gente pode também mudar o seu astral, né? Fazer com que você tenha uma energia que é próspera, que é de alegria, que é de proteção, né? Que é de você estar, como eu digo, às vezes tem pessoas que não têm motivo para ser feliz, mas elas são. Tem pessoas que não têm motivo para sorrirem, mas elas sorriem sempre, estão sempre sorrindo. Tem pessoas que não têm motivo para lutar, mas elas estão lutando. Porque às vezes a gente vem fadado a muita prova. E os propósitos divinos são esses. É a gente lutar, é a gente ter as provas e saber lidar com elas. Porque quando a gente abre os olhos e a gente nasce, a gente encontra tudo aqui. E quando a gente morre, vai deixar tudo. Nós nascemos pelado e morremos, às vezes alguém tem que nos vestir, mas a gente vai embora sem nada, né? Alguém vai pegar uma roupa, colocar em você, para colocar num caixão e você vai ser enterrado, acabou a vida. Ali termina tudo. Mas nós temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente deseja, que a gente quer na nossa vida. A gente não pode deixar para lá o que a gente tem que fazer hoje. Você não pode deixar as coisas como se você não conseguisse resolver e deixar mal resolvidas, ou como se você fingisse que não está vendo. A gente não pode permitir isso na vida da gente, porque o tempo está passando. E uma hora você vai ter que resolver, e uma hora você vai ter que acordar, nem que seja tendo saudade do passado, como eu digo aqui. Quando você estiver lá na frente, você vai olhar para trás, o que vai te restar é saudade de ser quem você poderia ter sido e não foi. É saudade de ser quem você poderia ter sido, ou feito, ou realizado e não conseguiu. Isso é a vontade que a gente tem imensa quando a gente pega uma certa idade, que a gente olha para trás. E muitas vezes a gente transforma situações que não são nem tão dolorosas, mas a gente transforma aquilo numa dor tão grande. É por isso que é importante jogar, né? O oráculo, ele fala com você. Às vezes as pessoas me procuram quando estão jogando, aí eu falo, né? Tudo que está acontecendo na vida da pessoa, o orixá vai estar falando ali, Exu vai estar confirmando tudo no jogo. Aí a pessoa olha para mim e fala, mas pai, eu não sabia que era tão simples resolver. Eu não sabia que era tão simples saber lidar com tudo isso. O Senhor me deu um oxigênio muito grande. Eu tô percebendo que eu posso lidar com isso de forma diferente. Então, tudo é a forma como a gente enxerga a dor. Tudo é a forma como a gente lida com o sofrimento. Se você deixar ele crescer, ele vai ficar imenso. Se você permitir que essa dor cresça, ela vai tomar conta da sua vida. Você não vai ter mais vida, você vai ter dor. Então a gente precisa aprender
a não criar hábito na dor, na tristeza, a não criar hábito no sofrimento, a ter costume a sofrer, né? Porque tem pessoas que são assim, aí você chega perto delas e elas ficam reclamando da vida, que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, mas elas não conseguem se resolver, muitas vezes elas estão de frente com o problema e não conseguem resolver, elas mesmas não conseguem se resolver, e muito depende de nós. Muito depende da sua atitude diante de tudo que você vive. A gente não pode acreditar que nós somos incapazes. A gente não pode acreditar que nós somos tão pequenos a ponto de viver na dor, no sofrimento. Não. Nós somos fortes o suficiente. Deus te deu as provas, mas Ele também te deu a força. Mas você não consegue enxergar ela. Você não consegue ver essa força que você tem. Porque tem muita gente que quando olha para trás vê quanta coisa passou e deixaram para trás. Elas conseguiram vencer muitas dores, muitas coisas. Então não são fracas. A gente tem que sempre olhar para trás e ver quantas situações a gente venceu. Quantas situações nós poderíamos não ter vencido e vencemos. Então Deus, Ele te dá essa força. Ele não vai te deixar fraco. É igual a perda de uma pessoa. O luto, né? O luto você sente muito no momento que você não tem mais a pessoa. Porque o luto é eterno, né? Você não vai ter a pessoa. Mas você vai ter que entender, muitas vezes, que essa dor vai passar. Essa dor, ela é natural. É uma dor que é necessária. Nós vamos sofrer mesmo essa dor, né? No momento que você perde alguém, a dor é assim, é uma dor que às vezes a gente não consegue falar, não tem palavras, né? Muitas vezes que possa dizer que dor é essa, né? Mas a gente sabe que essa dor é necessária. E que essa dor, com o tempo, ela vai se curando. A gente pode até sentir alguma coisinha no coração, a gente pode sentir muita falta da pessoa, a gente pode sentir muitas, sabe, a ausência da pessoa na nossa vida. Mas nós temos que saber lidar com a dor. E essa dor só o tempo vai curar. E nós temos que entender isso. Tem situações que a gente precisa passar, tem situações que vai doer, tem situações que você está sentindo dor agora nesse momento, mas você tem força. Deus não te deu a prova sem te dar força. Deus não permitiu a prova se não te der essa força para a prova. Então quando a gente fala, como eu disse várias vezes aqui, até os personagens bíblicos. Gente, vocês observaram que todos os personagens bíblicos são de sofrimento. Se você vê a dor de Jó, você vai falar, gente, eu já passei por tantas dores. E muitas vezes a dor de Jó está explicando. A Bíblia fala, ele persistiu na fé, ele acreditou, ele jamais perdeu a convicção de que tudo mudaria na vida dele, porque ele tinha fé em Deus. E esse Deus fez aquilo que ele sempre acreditou que iria fazer, né? Fez ele voltar, fez ele ficar curado, fez ele ficar bom e fez ele ter prosperidade. Então nós temos isso. Nós somos, às vezes a vida vai te bagunçar, às vezes a vida vai bagunçar para poder consertar, às vezes a vida vai bagunçar para poder você aprender alguma coisa. Você vai ter que absorver alguma coisa daquilo, parar para pensar. Então, não vai ser fácil. E a vida nunca, alguém vai dizer para você, é fácil. E ninguém pode te garantir nada. Não tem garantia de você sorrir o tempo todo, de você ser feliz. Não existe essa garantia. Enquanto a gente estiver vivo, nós temos as provas. Então, eu estou dizendo essas palavras para dizer para vocês que muitas vezes a gente sofre, mas a gente precisa acreditar. A gente sofre, mas a gente precisa lutar. A gente é o que a gente é porque a gente tem que ser, né? Nós somos escolhidos para ser quem somos nós. E nós precisamos entender que Deus não criou uma vida inútil. Deus criou uma vida porque Ele sabia o que estava criando. Ele é o grande criador. Ele permite tudo na nossa vida. Mas Ele permite que a gente tenha essa força, porque Ele nos dá essa força.
Mas a gente tem que buscar. A gente também tem que buscar se entender, a gente tem que buscar equilíbrio e buscar a cura, muitas vezes, de muita coisa. Porque a religião te ajuda. Eu já tive muitas pessoas que numa mesa de jogo, com um jogo só de búzios, né? No momento que está ali em 1 hora de jogo, a pessoa descobre tanta coisa que ela não sabia, ela consegue enxergar tanta coisa, ela desvenda tanto mistério, que aí eu digo para você, a pessoa ela não sabia que tinha tantas coisas que poderia mudar, que poderia fazer parte da vida dela, e ela começa a entender. Mas você só vai entender isso se você buscar ajuda, se você buscar marcar uma consulta, se você buscar, sabe, uma orientação. Você precisa se descobrir um pouco do seu propósito de vida aqui nessa terra. Então, a gente podemos dar a importância na vida daquilo que a gente quer que cresça na nossa vida. Você não pode dar importância para a dor, porque ela vai crescer. Você não pode dar importância para o sofrimento, porque você vai passar todo esse sofrimento. Você tem que dar importância para as coisas boas. Você tem que dar importância para aquilo que te faz feliz, para aquilo que alegra teu coração. Tem muitas pessoas que elas não estão com problemas, sabe? Elas não estão. Sabe qual é o problema delas? É falta de alegria no coração. Falta um pouquinho elas alegrarem o coração. Quando você alegra o coração, você começa a mudar a tua energia. Quando você se alegra com algumas coisas, nem que seja com pequenas, você começa a ter atitudes que já vão mudar um pouco a energia, vão mudar um pouco a tua mentalidade, vão mudar um pouco a forma como você lida com tudo. Então, tem muita gente triste. Por quê? Porque essa pessoa não consegue alegrar o coração, né? E ela abre a porta, a tristeza entra e faz morada. Vai morar, né, no teu coração. Então você vai sentir aquele vazio, vai sentir aquele aperto, vai sentir aquela dor. Você não vai poder parar. Quando você para pensar, a dor chega, né? Você não vai ter paz. Tem muitas pessoas que têm insônia na preocupação. Tem muitas pessoas que não conseguem se tranquilizar, relaxar. Essas pessoas não conseguem. Por quê? Porque elas estão com todo aquele peso, né, da vida, com toda essa carga de sofrimento nas costas. A gente precisa saber lidar com isso. E a religião, o religar, ele faz isso com você. Ele faz você melhorar, faz você enxergar, faz você acordar determinadas situações adormecidas dentro de você, que até então você não viu, que até então você não enxergou, que até então você nunca parou para pensar. E a gente precisa saber, né, que muitas vezes a gente precisa desempenhar muito bem o nosso papel. Mas o nosso papel está ligado à nossa identidade. Saber quem somos nós, o que nós queremos, para onde nós estamos indo, né? E o que nós podemos disso tudo. Então, você precisa sim de uma consulta, você precisa se orientar, você precisa... Porque quando você desvenda a vida, desvenda mistérios, você consegue enxergar, né, com os olhos espirituais e conseguir ver de verdade tudo, você muda. Ali você passa a mudar muita coisa. Essa é a importância da espiritualidade, do sagrado, que a gente tanto fala aqui. Porque a gente fala sagrado falando de axé, sagrado falando de coisa boa. Axé é alegria, axé é felicidade, prosperidade. Axé é tudo que envolve o nosso bem maior na nossa religião. Isso é chamado de axé. Então, sagrado falando de axé, de coisa boa. Mas a gente tem que advertir vocês, porque a vida não é só coisa boa, mas a espiritualidade, ela quer que seja também. A espiritualidade luta por você. Luta que você seja feliz. A espiritualidade está aí de mãos abertas, de braços abertos, querendo te abraçar. Mas você tem que ter fé, convicção, certeza. E você tem que saber lidar com tudo isso. Essa é a importância da nossa fé. Eu queria dizer essas palavras hoje, porque às vezes as pessoas precisam, né? Ouvir alguma coisa. E a espiritualidade, se vocês perceberem, eu sempre venho aqui e falo uma coisa, falo outra, mas sempre tem a ver uma coisa com a outra que eu já disse lá atrás, que eu venho dizendo, né? Por quê? Porque a espiritualidade é isso, são as verdades que estão dentro de nós.
E dessas a gente não vai fugir. Essas verdades, elas fazem parte da nossa vida. Mesmo que a gente queira esconder essas verdades. Mesmo que a gente não queira aceitar essas verdades. Mas elas são essas verdades. Seja você. Busque você se conhecer. Porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer aqui e fazer conquistas, ser feliz. É para isso que a gente está aqui, nessa vida. Então, curtam nossas páginas, Sagrado Falando de Axé, nosso programa no domingo, na Rádio Capital, 77.5 FM, 1040 AM, Sagrado Falando de Axé. Axé. 9h36. Bom dia, Pai Anderson. Bom muito dia, axé para todos vocês, né? E antes de começar aqui a minha participação nesta manhã tão maravilhosa e abençoada, eu gostaria de parabenizar o Pai Anderson, que ontem fez aniversário. Muita axé, muita saúde, e que você continue essa pessoa abençoando a todos nós. Muitas felicidades nesse novo ciclo, Pai Anderson. Gratidão, só tenho gratidão com vocês, com essa rádio maravilhosa, com essa equipe maravilhosa. É muita gratidão de estar aqui. E muita gente já participando conosco, né? Lembrando que hoje nós teremos 2 sorteios aqui de uma consulta com o Pai Anderson. Então mande a sua participação. Mande também, gente, se você quiser fazer uma consulta direto com o Pai Anderson, você pode entrar em contato com ele, tá? Você vai ligar através do telefone DDD 11 98419 5090. DDD 11 98419 5090. Você marca uma consulta diretamente com ele. Pode ser virtual também, tá? Mas se você quiser ir até ele, o consultório do Pai Anderson fica ali do ladinho do metrô Saúde, gente. É muito perto, tá bom? É só você mandar a mensagem nesse WhatsApp e você recebe todas as informações, tá bom? E pode seguir também as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, Sagrado Falando de Axé. E tem gente já participando aqui, mandando seu áudio. Bom dia, Pai Anderson. Meu nome é Rosana Aparecida dos Santos. Nasci no dia 12/2/66. Gostaria de saber como vai ser minha vida financeira e amorosa em 2026. Muito obrigada. Axé. Obrigado, minha filha. Você é uma menina que tem uma estrela muito bonita. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Você tem muito brilho. Já trouxe isso com você. Você só precisa de uma coisa. Acreditar mais nas coisas, ter mais fé. E melhorar um pouco o teu emocional. Porque você é dos alto e baixo. Alto e baixo. Então, que o jogo fala que vai ser bom, não vai ser ruim. Pelo menos a parte financeira, o jogo já tá dizendo aqui que vai melhorar. Vai dar uma boa melhorada. Vai ser positivo para você. A parte de relacionamento, você vai ter que saber lidar. Porque muitas vezes você teve problema nas coisas do coração, de relacionamento, por causa do teu emocional mesmo. Você muitas vezes não soube. A gente não pode dar tudo que tem. A gente tem que dar aos poucos, porque a gente também precisa receber. Viu? Mas o jogo não tá negativo, não. O jogo tá positivo. Bom dia, Pai Anderson. Axé. Meu nome é Sônia, eu moro aqui no Ipiranga. Eu tenho uma casa, me ofereceram pela casa uma quantia boa. Mas eu gostaria de saber se eu posso vender, se seria bom eu vender essa casa, tá? Porque eu fico meio cismada, meio com medo. Então eu gostaria de saber se eu devo estar vendendo essa casa ou não. Tá bom? Por favor, me responda isso. Eu nasci dia 19/8/54. Meu nome é Sônia e eu moro aqui no Ipiranga. Muito obrigado. Axé, obrigado. E tenha um bom domingo. Obrigado, axé pra nós. Obrigado pela confiança, pelo carinho.
pode vender sim. Pode vender tranquila. Pode e deve. Não vai ter problema nenhum. Viu? Tá com os caminhos abertos, tá com tudo positivo aí pra venda. Não vai ter problema. Sou Mutumbá. Eu sou Isabel Cristina da Costa, nascida dia 24 de 2 de 1970. O senhor me ajudou várias vezes com suas palavras. O que o senhor está dizendo hoje é o que acontece realmente com a minha vida. Estou tentando mudar. A última vez que falei com o senhor estava muito, muito, muito deprimida. Estou tentando dar uma guinada na minha vida. Gostaria muito de ganhar esse jogo de búzios. E gostaria que o senhor falasse sobre o meu final de ano, para o começo de ano, que eu tenho uma perícia nova com o INSS para me aposentar. Gostaria de saber o que o senhor fala. Muito obrigado. Axé. Um bom final de semana. Vini, um beijo. Fiquem com Deus. Axé. Axé, minha filha. Obrigado pela confiança, pelo carinho, viu? Você tá fraca. Você tá com a cabeça muito fraca. O jogo já logo fala isso. Então você tem que tomar cuidado com essa fraqueza. Cuidado com depressão. Cuidado com... A depressão é a pressão da vida, né? Como se tudo ficasse difícil, a gente sente que tudo tá ruim, a gente não tem vontade de nada, a gente fica pra baixo. Isso é a depressão. É o que eu disse, você precisa alegrar também um pouco o teu coração. Você também precisa se preencher de coisa boa também. Nem que seja alguma coisa. Encontre alguma coisa pra te preencher, né? O jogo fala de anemia espiritual, fraqueza, você tá muito fraca. Mas você não tá sem caminho. As coisas pra você não estão ruins. É que você não tá bem. Quando a gente não tá bem, existe uma coisa. Tem gente que não tem caminho. Nós temos que lutar na religião para poder abrir o caminho para a pessoa. Porque ela não tem caminho. Mas tem gente que tem muito caminho, mas não caminha bem. Porque a pessoa não tá bem. Então existe grande diferença entre a gente e por isso que eu falo de a gente ser a gente mesmo, a gente tentar se equilibrar, tentar se firmar um pouco mais para poder a gente ter esse caminho, alegria, né? A gente ter o caminho para as coisas. Então o que eu vejo aqui é que você não está sem caminho, tem coisas que podem acontecer de uma hora para outra, não vai ser ruim, as coisas vão acontecer, mas se cuida que você está precisando. Bom dia, Pai Anderson. Axé. Pai Anderson, aqui quem está falando, entendeu? É uma mãe muito aflita. Meu nome é Elza. Eu tenho uma filha que ela está com 48 anos. Ela é casada, né? Tem filhos, tudo. E ela está num período de menopausa, mas está tendo muita infecção de urina. Está indo para Santa Casa quase uma vez por semana. O senhor poderia ver para mim, por favor, Pai Anderson? Ela fez uma operação, ela tinha muita pedra no rins, né? E foi retirado, mas agora está tendo infecção direto. Axé e gratidão. Eu não falei o nome da minha filha, é Silvana Silva Chagas. Ela nasceu do dia 17 do 3 de 77. Ela tinha que ter isso mesmo, essa problemática na parte baixa dela, parte urinária, parte renal, essas coisas assim, já é dela. Um pouco que já vinha, isso já estava no destino, já estava no caminho dela. Eu não vejo coisa grave, nada grave que venha levar a vida dela, nada que possa ter problemas aí. São situações que ela vai ter que saber lidar, situações que ela vai ter que cuidar, tratar, tá de olho, que não vai, o negócio nem vai crescer e também não vai, ele pode diminuir ou ele pode findar, pode acabar, né? Essa dor, essa coisa que ela tá aí na parte baixa dela. Mas presta atenção, muito disso está relacionado à parte do coração. Eu costumo dizer, né, e já fiz um programa, da fera ferida, é a mulher que fica machucada e ela fica tão machucada na alma que muitas vezes ela tem muitas coisas na parte baixa.
Então ela pode ter situações renais, ela pode ter cistos, ela pode ter inflamação, coisas que não vai resolver com o médico muitas vezes, porque o médico, você vai cuidar, vai tratar, mas você vai continuar tendo. Então ela também precisa se cuidar espiritualmente para tirar um pouco isso dela, entendeu? Essa coisa que ela sente no coração. Que eu não sei, porque assim, o jogo fala que tem que estar relacionado à parte sentimental dela. Mas aí tem que ver direitinho, porque tem coisas que eu não posso falar aqui. Esse microfone tem que ter limite, não é assim, né? A gente não pode dar tudo. Por isso que eu falo a importância de você marcar uma consulta. Porque às vezes a gente não pode falar tudo para a pessoa. Mas tem coisas que ela precisa cuidar. Tem coisas aí espiritual que ela precisa cuidar também. Viu? Mas vai ficar boa, ela não vai ter problema de morte, nada disso. Nada disso. Tem que estar cuidando. Bom dia, Pai Anderson, Maria de Diadema. Hoje eu quero só agradecer as bênçãos que eu recebi através dos seus búzios e lhe desejar feliz aniversário, muito axé para nós, que Deus nos abençoe, que Deus lhe cubra de bênçãos, muitas bênçãos, junto com os nossos orixás. E até mais tarde, até o baile. Um beijo. Ô, minha filha, obrigado. Obrigado. Gratidão por tudo. Eu tenho muita gratidão por vocês, viu? Muita mesmo. Mas obrigado. Verdade, hoje tem bailão, hein? Hoje tem o Vini tá com os cabelos em pé. Porque tá trabalhando bastante, porque tudo que ele bota a mão já vai ser um festeirê que vocês podem acreditar. Vai ser muito bom. Bom dia a todos da capital. Pai Anderson, sua bênção. Estou amando o programa. A introdução é maravilhosa. Não perco nem um domingo. Gostaria que fosse todos os dias esse programa, porque é maravilhoso. E eu gostaria muito de jogar búzios para minha filha. O nome dela é Nicole Martins Santos. Data de nascimento 4/12/2004. Gostaria de saber sobre a vida dela, se o casamento dela vai dar certo, porque ela foi morar junto já há algum tempo, né, desde o início do ano. E gostaria de saber, se eu falasse um pouco sobre ela. Desde já agradeço. Muito axé para todos. Amo vocês demais. Beijão. Sou Vânia de São Bernardo do Campo. Obrigado, minha filha. Gratidão. Obrigado pelo carinho, pela confiança. A vida é assim. A gente sempre tem algumas coisinhas que a gente precisa. Às vezes a gente não fica feliz com uma coisa, a gente não fica com outra. Tem algumas coisas que entristecem, principalmente num relacionamento, né? Eu não vejo. Eu vejo sentimento. Eu vejo muito sentimento envolvido. Eu vejo muita coisa envolvida aí. Então, assim, não vejo uma separação. Possa ser que tenha nesse caminho algumas coisinhas entre eles, alguma coisinha. Mas é questão de temperamento, questão de gênero, mas não vejo separação, vejo sentimento. E eu vejo que ela precisa cuidar um pouquinho dela. Porque ela é uma menina muito boa, decidida, ela sabe das coisas, ela é uma menina sábia, tem uma sensibilidade muito grande espiritual, é intuitiva, mas ela precisa se cuidar mais, olhar mais para ela. Mas tem tudo para dar certo. Bom dia, Pai Anderson. Eu sou Josefa Francisca dos Santos. Eu estou completando 67 anos hoje. Eu tô na fila para fazer uma cirurgia, né? Diz que estou com catarata e glaucoma e eu gostaria de saber se vai dar certo, que eu estou com muito medo de piorar, né? Que já não estou enxergando bem, né? Mas eu gostaria de saber se vai dar certo e se para o ano que vem eu vou também poder, né, arrumar uma pessoa para me fazer companhia, que eu sou viúva há 11 anos e vivo muito só, né, e gostaria de uma companhia para conversar, né, então eu gostaria, né, de ficar tranquila, assim, né? Sabendo que vai aparecer alguém para mim. Obrigada, Pai Anderson. Deus abençoe vocês todos aí.
Eu nasci, eu esqueci de falar, eu nasci em 9/11/58, que é hoje, né? Hoje estou completando 67 anos. Parabéns, minha filha, parabéns pelo seu aniversário dia de hoje. É escorpiana igual a mim, né? E eu nasci ontem, que foi o dia 8, e você faz aniversário hoje. Parabéns, muitas felicidades para você. Eu vou ver aqui a sua pergunta. Você tem caminho para ter uma pessoa, mas presta bem atenção. Você também precisa tirar um pouquinho, você bloqueia, você mesma. Às vezes você tem muita vontade de ter uma pessoa, muita vontade, mas parece que quando você pensa na possibilidade de ter, você mesmo bloqueia, você não acredita nesse amor que você pode ter, nesse sentimento que você pode ter por outra pessoa. Você precisa acreditar. Isso vai te encantar. Quando a gente acredita, a gente se encanta, né? Você precisa começar a abrir essa porta para essa pessoa que você tem vontade de ter, ela entrar. E não, a gente às vezes quer ter alguém, mas a gente também não pode esperar bater na porta. A gente também precisa dar cara, né? Então, caminho tem, minha filha. Tem muito caminho, mas acredite nisso também. Sobre a sua filha, eu não vejo que ela vai ter problema de saúde. Problema sério, grave não. Mas ela precisa se cuidar. Ela precisa cuidar disso aí. Mas grave não vai ter não. Viu? Olha só, Pai Anderson, muitas participações aqui no nosso YouTube. Jacira Rodrigues está aqui, bom dia. Sandra Inácio também, Márcia Martins. As pessoas aqui, os nossos ouvintes estão desejando um feliz aniversário para o pai. Mária Damasceno, Lê Silva, Regina Padilha está aqui, axé para todos vocês. Sônia Regina, Veridiana, Edivan Marques, Márcia Ruiz. Você também pode marcar a sua consulta através do telefone DDD 11 98419 5090. O consultório do Pai Anderson fica ali ao lado do Metrô Saúde, gente, muito pertinho. Mas se você quiser também marcar uma consulta online, você pode marcar através desse telefone 98419 5090. E também seguir as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, Sagrado Falando de Axé. Não perca nenhuma informação que o Pai Anderson coloca lá. Tem mensagem positiva para você, tem mensagens maravilhosas nas redes sociais, Sagrado Falando de Axé. E tem mensagem chegando. Oi, Pai Anderson, bom dia. O meu nome é Maria Isildinha de Oliveira, nasci dia 23 de junho de 60. Queria que você jogasse o búzio para mim e falasse alguma coisa sobre mim, porque eu ando muito desanimada, não tenho vontade de fazer nada. E eu queria que você visse isso aí para mim, por favor. Por que está acontecendo isso comigo? Pois é, minha filha. Obrigado pelo carinho, né? Gratidão. É o que eu disse hoje, né, no programa. A anemia espiritual, é o desânimo, é o cansaço. Isso aí muita gente está sentindo, não é só você não. Muita gente que está aí nos ouvindo nesse momento está sentindo isso também. É uma coisa que a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa se cuidar. Eu não vejo que você está com nada de ruim, negativo, mas você está fraca, muito fraca. E quando a gente está fraco, a gente fica absorvendo muita coisa ruim. A gente fica absorvendo tudo, a gente acha tudo difícil, tudo uma dificuldade. A gente fica cansado da vida, a gente fica desanimado. O que você tem que fazer? Pega um manjericão, pega um alecrim, pega 3 galinhos pequenininhos de arruda, pequenininho. Prepara um banho e toma do pescoço para baixo. Toma uns 2, 3 banhos. 3 banhos para você melhorar um pouco. Porque o que eu vejo aqui é um desgaste. Você está desgastada. Então você precisa tirar isso aí. Porque quando a gente toma um banho de descarrego, a gente descarrega isso. A gente tira essa tristeza, essa falta de vontade de fazer as coisas. A gente tira tudo para a gente poder melhorar. Viu? Então eu não vejo que seja nada negativo. Mas você precisa tomar um banhozinho. Pega manjericão, alecrim, 3 galinhas pequenininhas de arruda e prepara um banho. Toma do pescoço para baixo. E também gostaria de saber sobre a minha saúde, sobre a minha vida
sentimental. Se o senhor puder responder, eu agradeço. Maria Elisete Souza Nepomuceno, de 1953, 72 anos. Obrigado pelo carinho, viu? Tô vendo aqui pra você. A saúde você tem que ficar de olho. Não vejo que tem problema grave, sério, mas você pode ter algumas coisas que vai te incomodar bastante e vai te preocupar. Então a saúde eu não vejo, eu vejo que você tem que estar cuidando. Sobre as outras coisas que você está perguntando, eu vejo que você é uma mulher que tem muita força, sabe? Aquela pessoa de luz, tem muita luz. Só que você não pode, você mesma, criar negativo para você. Com a sua mente, com a sua cabeça. Você precisa se cuidar só nisso. Eu vejo que tem muita coisa que pode acontecer ainda no seu caminho. Muita coisa que pode te alegrar. Mas depende também de você. O Exu está dizendo aqui que muito depende de você, que você já passou muita coisa aí. Mas muito depende de você. Tem tudo para você ficar bem. Tudo. Eu digo tudo porque se você parar para pensar, você tem tudo para ficar bem. Mas precisa também acreditar nas coisas. Bom dia, Pai Anderson. Te desejo os parabéns, que Deus te abençoe, que os sagrados te protejam, que o Senhor tenha muita saúde e Deus te abençoe por toda a sabedoria que o Senhor passa para a gente todo domingo. Deus te abençoe, viu? Forte abraço, Maria Isabel aqui do Ipiranga, e daqui a pouco estarei lá no baile com fé em Jesus. Um beijo. Beijo, obrigado, minha filha, gratidão. Olha, isso que vocês fazem de falar essas coisas me emociona muito. Isso me move a estar aqui, a estar falando essas coisas, a estar falando com o meu coração. Porque quando eu falo aqui, eu não falo que eu sou super-herói, não. Eu tenho que acender muita vela, eu tenho que pedir muito a Deus, eu tenho que pedir muitas orixás, porque eu também passo muitas coisas. A vida não é fácil para ninguém. Mas eu tô sendo sincero, o único caminho que a gente tem de se alegrar ainda é a nossa fé, de acreditar nas coisas, em todas as possibilidades. Eu tô aqui trazendo, sempre me inspirando, né? Peço inspiração aos deuses, peço inspiração a todos os orixás para estar aqui, para estar falando essas coisinhas para vocês, para tocar o coraçãozinho de cada um de vocês, e espero que isso sirva muito para vocês. Porque a gente não leva nada da vida, a gente só leva isso. É isso que a gente leva, é o que a gente faz de bom, o que a gente recebe de bom e o que a gente tem dentro de nós, viu? Bom dia, Pai, tudo bem? Muita axé, muita luz para nós. Eu gostaria de saber que eu estou há 5 anos sozinha e não sei, tenho muito medo de me envolver. Se o que o destino me reserva, se eu ainda vou encontrar uma pessoa que me entenda, um companheiro para mim. Meu nome é Idenir, eu moro aqui em Cabriúva, nasci em 24/3/1966. Idenir Aparecido de Campos Rocha. Um domingo abençoado. Obrigado, minha filha, pelo carinho, para você também. Você não tem problema em arrumar uma pessoa, não. Você não tem problema, não. Você não tem nada aí que te atrapalhe, nada. Você é protegida, Iemanjá fala no seu jogo, Iemanjá fala de proteção, você é uma menina muito comunicativa, você tem esse brilho, mas tem algumas coisas do seu passado que você precisa tirar de você aí. E eu não sei o que o Oxum tá falando aqui, o Oxum caiu no jogo gritando, falando de passado e tristeza. Às vezes a gente precisa trabalhar isso também, porque a gente não pode carregar aquilo que parece uma cicatriz dentro de nós, ou mesmo uma tatuagem, né? Que tatua a dor e ali a dor fica. Tem coisas do passado para você se resolver aí, mas nada te impede de você ter uma pessoa e ser feliz, nada. Pai Anderson segue os ganhadores das duas consultas, né? A Claudete Costa, final de telefone 9168, e a Maria Elisete, final de telefone 4934. As meninas só aguardarem então, o pessoal do Pai Anderson vai entrar em contato com vocês, tá bom? Muito axé para vocês, muito axé, Pai Anderson, tenham um ótimo dia, a gente se encontra no Bailão Capital.
Axé, Vini. A gente se encontra mais tarde. E segunda-feira, que é amanhã, eu vou estar lá no Vem Pra Cá, junto com você. É verdade. Toda segunda-feira agora, um quadro do Pai Anderson no Chega Pra Cá, né? Então eu convido a todos vocês a acompanharem Chega Pra Cá com o Pai Anderson agora, todas as segundas-feiras. Axé, Vini. Mais tarde eu vou estar aí, né? Vendo vocês, dando um abraço em vocês, prestigiando vocês aí no bailão da capital. Agradeço o carinho de vocês, atenção, Motumbá, Motumbaxé. Você ouviu na Rádio Capital Sagrado Falando de Axé, com Anderson de Logum.